sobre a pergunta de hoje. Então, a gente vai ter a resposta de hoje. O que é que a gente vai conversar hoje, não é? Nessa pergunta? A pergunta é: por que o cristianismo já matou milhões de pessoas? O que a pessoa estava perguntando, na verdade, e que eu resumi nisso aí, é o seguinte: por que o cristianismo, que segue Jesus, que obedece Jesus, que é discípulo de Jesus, Jesus fala de paz, de amor, perdão, amar o inimigo, por que o cristianismo já matou tanta gente sobre a face da terra, na sua história? Por quê? E a gente então vai tentar ver alguns argumentos para tentar responder a essa pergunta. O primeiro argumento diz assim: devemos ser honestos. O cristianismo já matou e continua matando mais de 1 bilhão de pessoas em quase 2.000 anos de existência na história da humanidade. Segundo, o cristianismo fez e tem feito esse estrago contra a vontade de Deus de muitas maneiras legais e ilegais, morais e imorais, éticas e antiéticas, as claras e as escondidas, mentindo ou falando a verdade, usando e manipulando a Bíblia ou não. Às vezes nem usa a Bíblia mais. Alienando as pessoas ou não, conscientemente ou não. 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de pessoas. Terceiro, em muitos casos, o próprio cristianismo praticou a carnificina. Em muitos casos. Foi o próprio cristianismo que praticou a carnificina, tornando-se o agente executor da matança, com os mais variados motivos, muitas vezes usando o argumento de que o fim justifica os meios, ou seja, milhões de pessoas foram executadas em nome da defesa de Deus, da religião, da Bíblia, da fé, da moral e outras coisas mais. Isso muito presente na Idade Média, embora tenha se repetido de muitas formas em tempos posteriores até os nossos dias. A gente tem que ser honesto. Quarto, também, em muitos e muitos outros casos, o cristianismo participou da mortandade de milhões de pessoas, dando todo tipo de apoio aos matadores, inclusive abençoando-os. Abençoando-os, tratando cada um deles como enviados de Deus para a purificação da religião e do mundo. Isso foi muito caracterizado no apoio irrestrito dado a Hitler em sua marcha de morte pela Europa, com o aval de muitas igrejas pelos vários países europeus. Quinto, é determinante o fato que, em todos os casos de maldade e matança praticada ou aplaudida pelo cristianismo em toda a história, a questão econômica, grana, riqueza, lucro, capital, não é? A questão econômica sempre esteve presente, confirmando o que a Bíblia diz sobre o amor às riquezas, ao lucro, ao capital, é a causa de todos os males. Assim, para benefício próprio ou para proteger as ganâncias de cada época, o cristianismo sempre se atolou nas matanças de todos os tempos. O capitalismo atual existe
como existe ainda, é por conta da atuação protetora e justificante do cristianismo nos vários contextos mundiais. O capitalismo já foi pior. E foi pior por causa do cristianismo. Porque ele foi pior nos países cristãos, nos países protestantes. Inglaterra, Alemanha, França, países da Europa. Hoje ainda está ruim. Não está bom, não. O capitalismo ainda mata muita gente todo dia, de fome e de miséria e de outras coisas. Todo dia morrem milhões de pessoas no mundo porque o mundo ama, adora, é apaixonado pelo cristianismo, pelo capitalismo, alimentado pelo cristianismo. Sexto, acontece que o cristianismo é formado por uma banda sadia e abençoadora que Jesus chamou de trigo, verdadeiras ovelhas de Cristo. Mas também o cristianismo é formado por uma banda podre, maléfica, violenta, diabólica, que Jesus chamou de joio. Gente irrequieta e carnal que chega ao ponto de defender seus preconceitos religiosos, agindo totalmente contra tudo que Jesus ensinou ou foi em sua vida no mundo. O joio e o trigo. 7. Esta banda ruim, com suas características belicosas, de algum jeito, sempre está liderando o cristianismo a toda esta matança histórica de pessoas, principalmente uma liderança direta e indireta em tudo isto. É direta quando as lideranças espirituais são compostas por eles mesmos. E indireta quando a liderança trigo muitas vezes tem que deixar de lado o que sabe ser agradável a Deus e coerente com o ensino bíblico para, em nome da paz e da boa convivência, passar a atender às vontades e preferências do joio sob sua liderança. 8. Com tudo isto, podemos destacar que não há como esconder o papel escandaloso do cristianismo na matança rápida ou lenta de bilhões de pessoas em 2 milênios de existência. Mas também não podemos esconder a existência de 2 cristianismos que vestem a mesma aparência religiosa diante do mundo: o cristianismo trigo e o cristianismo joio. 9. A pergunta é: por que o cristianismo já matou tanta gente no mundo? A resposta é a seguinte: porque o cristianismo joio tem este ímpeto violento e anticristo, e com isto tem levado a religião de Jesus a ser tão diferente de Jesus. Mas também o cristianismo trigo, por sua vez, também tem culpa. No mínimo com seu silêncio. É dito que quem cala, consente. E o silêncio das verdadeiras ovelhas, por serem pacifistas e pacíficas, terminam dando algum apoio ao joio, que sempre é dominante. Por último, bilhões de pessoas já foram mortas ou estão sendo mortas pelo cristianismo. Não só por suas ações executoras, mas também e principalmente por serem coniventes com o sistema ganancioso do mundo que todo dia mata a gente pela fome, pela miséria e pela exploração desenfreada sofrida por muitos em todo canto do mundo. Todo canto do mundo. Então, esses são
alguns argumentos, né, para a resposta a essa pergunta. A pergunta é: por que o cristianismo, a religião de Jesus, a religião do Senhor Jesus, né? Por que já matou milhões de pessoas sobre a face da Terra? Em 2 milênios. 2 milênios. Por que já matou tanta gente? Tá bom? Essa, então, são os argumentos para a nossa resposta.